Olá, estamos de volta com Economia e Negócios. Você sabe, né? Você está acompanhando a 12ª Convenção da Associação Brasileira de Franchise. Nós estamos gravando uma série de programas para você diretamente aqui de Comandatuba, no Hotel Transamérica, onde está ocorrendo essa 12ª edição com mais de 600 participantes. Alguns casos que a gente tem mostrado para você apontam o caminho que você pode seguir. Agora, se tem um caminho de sucesso, e não sou eu que falo, é o caminho que a gente vai mostrar para você. Por que não sou eu que falo? Porque está refletido em todas as questões, as pesquisas de best-seller ou de livros mais vendidos. Pois é, desperte o milionário que há em você. Carlos Wizard Martins. Meu querido Carlos, aliás, o segundo livro, né? Porque eu já fiz alguns anos atrás o lançamento do seu primeiro, não foi? Perfeitamente. Como é que você se sente, não como franqueado, não como franqueador, mas como autor de um best-seller? Realmente está entre os livros mais vendidos hoje do Brasil. Como é que você se sente como pessoa? Então, é uma grande satisfação poder compartilhar com os amigos, especialmente com o povo brasileiro, alguns dos conceitos, princípios e regras que na minha trajetória eu segui e que me levaram a atingir um patamar de prosperidade. Então, minha motivação é de ser mais um, digamos assim... disseminador desse conceito. Disseminador, aquele que está democratizando a prosperidade que existe no país. Porque hoje, Fátima, nós temos uma condição de prosperidade na nossa economia como nunca tivemos no passado. Para efeito de conhecimento, nós temos 30 novos milionários por dia no país. Então são 30 novos milionários hoje, amanhã, depois, no final do mês serão quase 1000 novos milionários no Brasil. Você sabe que eu gosto de explorar, né, Carlos? Eu gosto de explorar as pessoas aqui no programa, mas também com esse seu objetivo. Na minha trajetória eu tenho procurado exatamente também contaminar, no bom sentido, as pessoas com essa energia, essa vontade de vencer, essa vontade de encontrar o seu verdadeiro caminho. Então a minha exploração vai ser, claro que você não vai deixar de vender menos livro, porque você vai me contar algumas coisas, mas me diz quais os pilares principais desse despertar, do fazer alguma coisa para se transformar no milionário. Então tem alguns aspectos de ordem emocional e alguns aspectos de ordem racional. Então, entre outros conceitos, eu exploro no livro que toda pessoa que vence, primeiro ela passa pelo abismo do fracasso. Então, a pessoa ela está em busca do sucesso, mas acaba, muitas vezes, involuntariamente, fracassando. Aqueles que vencem é que são capazes de superar e sobrepujar aquele momento negativo da vida e manter-se alinhado com o objetivo final, que é encontrar o êxito. A pessoa que não tem essa perseverança, essa disciplina, acaba aceitando o fracasso como permanente. Consequentemente, ela desiste, às vezes, quando está muito próximo de chegar no momento do sucesso. Quando você fala isso, porque você vivenciou este momento de estava indo para um fracasso e aí deu esse despertar, falou, não, eu vou lutar, eu vou perseverar e vou virar o jogo. Conta isso pra gente. Certamente. Então, para compartilhar com a amiga Fátima, eu confesso que quando eu era um estudante ainda, eu não me saía muito bem nas notas do colégio. Teve uma época da minha vida que fiquei 2 anos sem frequentar a escola. Fui completar o 2º grau somente aos 22 anos de idade. Quando eu me casei, eu ganhava 1 salário mínimo por mês. Minha noiva ganhava 2. Eu pensei, com 3 salários já dá pra gente casar. Sendo que 2 eram dela, hein, Carlos? Entrei na faculdade aos 27 anos. E fui me formar aos 30, consegui o primeiro emprego e depois de alguns meses fui dispensado. Então, qualquer pessoa que analisar o meu histórico, a minha trajetória, pensa, esse rapaz, ele só tem um histórico de fracasso. Mas aí, onde que entra o fator talento, dom, habilidade e paixão. Em meio a todo esse tumulto de histórico de fracasso, um belo dia um colega do trabalho me fez a seguinte pergunta, Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulas de inglês à noite? Então foi aí que surgiu a própria descoberta do dom, da habilidade,
do talento que eu tinha e que até mesmo eu desconhecia que tinha. Você não sabia. Porque a partir daquele momento, Fátima, eu comecei dando aulas em casa, particulares, aulas no período noturno, e tudo começou com um aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas, com uma renda complementar. Jamais eu conseguiria imaginar naquele momento que essa atividade doméstica iria se tornar num conglomerado de mais de 10 empresas com atuação em todos os estados brasileiros e presentes hoje em 10 países. Eu fiz de propósito, porque eu sabia que a gente ia chegar até aí, chegar ao que é hoje o Grupo Multi. Um conglomerado de 10 empresas. No total, quantas unidades o grupo tem? Aí a gente vai desmembrar um pouquinho o grupo. Então, ao todo, são mais de 3.000 escolas, presentes em todos os estados brasileiros e em 10 países. Os principais da América Latina, estamos presentes no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Angola também. E são 5 redes do ensino de inglês. E vamos lembrar. O Wizard, nome que você acabou adotando. Sim. O IASG. O IASG que você adquiriu. Há quantos anos o IASG? Há 2 anos. Há 2 anos o IASG. A rede Skill. Skill. A rede Alpes. Alpes. E a rede 4. 4. E daí na área de ensino profissionalizante, as redes Microlins, SOS Computadores, a rede People, a rede Beat Company, e lançamos recentemente um conceito inovador que é Smarts. É o ensino de português e matemática como reforço escolar, justamente para crianças que estão em fase de formação e que enfrentam alguma dificuldade no currículo escolar. Dificuldade essa que vocês poderiam perceber há poucos segundos atrás que o Carlos enfrentou. Tinha um bicho bem aqui no pescoço dele, no meio dessa natureza, e ele permaneceu contando o histórico todo sem pestanejar. Mas por quê? E aí entram 2 questões que eu queria abordar com você. Você disse logo no início que parte do seu sucesso, do que está aqui no livro refletido para as pessoas analisarem, tem a ver com componentes emocionais, outros com componentes racionais. Eu não sei se você classificaria em um desses 2, um terceiro elemento que eu queria colocar, que seria, eu não sei como denominar, mas que eu vejo com clareza, não quero entrar em muitos detalhes, mas que seria uma coisa espiritual, mas que tem a ver com religiosidade. O fato da igreja mormon, o fato de uma igreja como aqui a gente tem tantos comentários, como a Igreja Universal, como o ápice oposto que é de uma igreja católica, que explica o desenvolvimento de alguns países no mundo versus os outros não, tão influenciados pela igreja abnegada católica. Você acha que tem esse componente também? Ele está inserido no espiritual? Como é que ele está? Então, certamente o elemento fé em Deus é um elemento essencial para a pessoa que quer vencer e se perpetuar como uma pessoa bem-sucedida. Porque eu descobri, Fátima, que as pessoas que vencem e permanecem numa condição próspera são pessoas que têm uma fé em Deus. E essa fé leva com que elas tenham maior disciplina, elas têm maior perseverança, elas têm maior boa vontade, elas se relacionam melhor com as pessoas, elas têm uma capacidade de vencer, sejam barreiras, dificuldades, oposições, e em determinado momento, quando elas estão enfrentando algum problema sério, elas têm uma capacidade de discernimento que ultrapassa a capacidade natural, mental, intelectual. É aí que vem esse fator que você falou de ordem espiritual, que vem resgatar a pessoa, lhe dando mais conforto, mais alívio, mais boa vontade e dar soluções que naturalmente ela não poderia chegar ou teria muita dificuldade em chegar sozinha. Ou seja, é independente da religiosidade, mas totalmente ligado à fé. Exatamente. É Aqui isso. nós não estamos falando de filosofia, ideologia religiosa de forma alguma, mas é tão somente esse reconhecimento de uma fonte superior, de um ser superior que nos dá um caminho, nos dá uma sabedoria, nos dá uma inspiração que sozinhos não seríamos capazes de chegar. Nos elementos racionais, e talvez aí explique um pouco ou muito dessa tua trajetória, entram também fatores externos, mas sobre os quais você tem que racionalizar. Ou seja, a condição que o país está, se é melhor investir num setor ou no outro. Como é que se deu essa junção entre o Brasil que estava ocorrendo e o Carlos Martins que estava querendo crescer?
Então todo empreendedor tem que determinar qual que é o modelo de distribuição, seja do seu produto ou serviço que ele vai utilizar. Então naturalmente que nós, do Grupo Multi, optamos pelo sistema de franchising. E na minha opinião, o sistema de franquia é o modelo mais garantido, mais rentável, mais seguro de a pessoa ter o próprio negócio. Porque ele já entra num sistema que tem um modelo comprovado, testado, bem-sucedido, uma marca consolidada, uma gama de produtos e serviços, um apoio que o novo empreendedor recebe, que a pessoa que está de fora não tem acesso a tudo isso. E por outro lado, nós entendemos que a pessoa, quando vai entrar num novo negócio, ela tem que entender qual que é o histórico daquele setor e qual que é o futuro. No nosso caso, que é a educação e ensino de idiomas, felizmente nós vivemos num mercado muito próspero. O Brasil está inserido no contexto mundial, globalizado, e o produto brasileiro está cada vez mais presente no exterior. E todos os contatos, acordos, reuniões, todos esses momentos de negociações são conduzidos em inglês. Além disso, nós temos uma população de 35 milhões a 40 milhões de novos brasileiros com dinheiro no bolso. Muitos desses nunca foram nos Estados Unidos, nunca foram para o exterior, estão indo pela primeira vez. Chegam lá fora, não conseguem se comunicar no inglês, voltam para o Brasil com uma motivação alta em fazer o curso. E conforme de conhecimento geral, nós teremos eventos internacionais de grande porte que vão atrair um número significativo de visitantes estrangeiros para o nosso país. Novamente, a comunicação com a língua inglesa vai ser fundamental, seja para o profissional ou para os empresários do setor de prestação de serviço em geral. Eu quero depois detalhar um pouquinho mais o perfil desse novo e da tua expansão, mas antes você tocou num assunto que a gente tinha comentado rapidamente numa outra entrevista, e você disse que estava estudando um sistema diferenciado do ensino, eu não sei se era por telefone, pela internet, para exatamente pegar jogos, Olimpíadas e Copa, etc., para pegar esse profissional. Vocês já estão fazendo? Como é que está essa ideia? Então nós lançamos este ano um portal de ensino de idiomas chamado wespeak.com e temos hoje cerca de 300 mil cadastrados, membros, usuários desse sistema de ensino. E o mais importante, Fátima, é gratuito. Qualquer brasileiro, independente de estar fazendo um curso ou não, tem acesso a jogos, exercícios, vídeos, músicas, consulta com o professor online. Ou seja, o professor está lá nos Estados Unidos, o aluno está aqui no Brasil, ele pode entrar, conversar, tirar dúvida, fazer qualquer tipo de consulta e o professor dá a resposta imediatamente. Este braço teu entra num lado social do Grupo Multi, é isso? Nós temos a consciência que a tecnologia ela vem para agregar valor a tudo que nós fazemos. E nós somos um povo extremamente comunicativo e sociável. Nós não temos aquela cultura de alguns povos estrangeiros que eles têm uma facilidade de se concentrar isoladamente para aprender uma nova língua ou outro grau de conhecimento. Então, nós jamais vamos trocar essa tecnologia pelo ambiente interativo, presencial de sala de aula. E toda essa tecnologia, seja pelo iPhone, iPad, seja pela rede social, é um complemento àquilo que o aluno recebe em sala de aula. O brasileiro quer, é uma característica. É muito sociável, e é muito emotivo e interage facilmente e certamente o ambiente de sala de aula faz parte dessa cultura nossa. Eu não sei se foi no seu livro anterior ou em entrevistas anteriores que você havia me dado, que você cita uma coisa muito clara para você quanto ao caminho a seguir, quanto aonde vai, quanto ao que você vai atingir. Se você fizer um balanço hoje dessa tua trajetória, entendeu? Você acha que você perseguiu o caminho, alcançou, eu sei que ainda tem metas e nós vamos chegar nelas, mas até aqui, a tua fatura, como é que está a tua fatura com a vida? Então eu acredito, Fátima, sinceramente, que todo empreendedor é um sonhador. E quando ele começa a perseguir o seu sonho, é como se ele estivesse andando por um túnel escuro. Ele não sabe onde que o túnel vai levar, e ele também não sabe o caminho, como faz para chegar daqui até lá. Mas à medida que ele vai caminhando 1 metro, 2 metros, 3 metros, ele vai recebendo um facho de luz que vai lhe dando mais 1 metro, 2 metros, 3 metros para continuar.
e em determinado momento ele começa a ver as saídas. Porém, quando ele consegue atravessar um túnel, depois ele descobre que tem túneis ainda maiores que ele nem imaginava. Então não foi diferente no caso da experiência da Wizard. Nós começamos tão somente com o projeto de termos uma escola de inglês líder no seu setor. E, graças ao apoio que eu recebi dos meus filhos gêmeos, que você conhece, o Charles e o Lincoln, depois de eles terem se formado nos Estados Unidos e retornado ao país, eles disseram: pai, o setor de educação no mundo passa por um momento de consolidação. Ou seja, investidores internacionais têm recursos disponíveis para investir no setor e fazer fusões e consolidações de grupos econômicos. E confesso para a amiga que no início eu resisti. Eu pensei: não, meus filhos, a Wizard está muito bem posicionada e nós estamos na condição de líder desse mercado, não precisamos nos preocupar com esse aspecto. E daí um deles me falou uma frase que me sensibilizou. Ele disse: pai, nós temos a oportunidade de continuar liderando, ou então alguém vai chegar no país, possivelmente algum fundo estrangeiro, observar as oportunidades e vai assumir essa liderança e nós vamos ficar numa posição secundária. Então, entre as nossas máximas tem uma que diz assim: ou lideramos ou somos liderados. Então, com essa base de argumentação, eles me sensibilizaram. E daí foi que partimos para a busca a expansão. De fazer essa expansão. Eu quero não só dar um depoimento aqui, mas lembrar, empresários, tem tanto curso, tem tanto livro, tem tanta coisa sobre sucessão. Sucessão é isso, gente. Sucessão é simples. É pai falando, como o Carlos está falando, com respeito aos filhos. É filhos tendo coragem e perseverança de continuar o negócio do pai, não assustados e pensando que isto é uma das coisas que mais me deixa triste ao ver tantos empresários que ao longo desses meus 30 e lá vai pedaço de carreira eu acompanho, vejo os grupos caírem porque os filhos tiveram medo, porque a sombra do pai era muito forte. Com vocês acontece não só respeito, mas também um pouquinho de ousadia, precisa ter, não precisa? Esse aspecto que você falou é muito importante para todo pai que é empreendedor e tem os filhos naturalmente. Eu acredito que todo empresário que cria os filhos, ele sonha que o filho algum dia vai estar junto no negócio da família. Mas para que isso aconteça, Fátima, é preciso a preparação e é preciso dar espaço. Porque se não tiver um momento de preparação e também não criar o espaço, o filho vai ficar refém e à margem. Refém à deriva do sistema. Então, no nosso caso específico, eu acho que foi uma combinação de fatores, porque eu dei a liberdade para eles irem ao exterior, fazerem os cursos, terem a preparação acadêmica. Quando eles retornaram ao país, eu disse: meus filhos, agora vocês podem tanto seguir o seu caminho solo, buscar a sua própria carreira, ou as portas da empresa estarão abertas para vocês. Porém, se vierem para a empresa, a permanência será tão baseada na identificação com o conceito, produto e serviço, com a missão da empresa, e com os resultados apresentados. Então, felizmente, e aqui nós temos que ter essa humildade de reconhecer, houve esse casamento de elementos. Tanto eles se identificaram com a empresa e a missão, como eles tiveram a competência de gerar os resultados necessários. Resultados esses, só para a gente concluir, infelizmente, porque eu ficaria aqui dias conversando com você, porque é muito aprendizado junto. 3.000 pontos hoje. Quantas pessoas envolvidas, Carlos? São 45.000 empregos diretos. 45.000 empregos diretos. No exterior, quantos Estamos pontos? presentes em 10 países. 10 países. Com quantas marcas? Todas? Não. Apenas com a Wizard. Só com a Wizard, a Wizard no exterior. O futuro, para onde vai? Então, quando as pessoas me perguntam qual é o seu grande sonho, Carlos, eu digo que o nosso sonho é transformar o Brasil num país bilíngue. Nós estamos sendo apontados como a 5ª maior potência econômica mundial. E para que nós possamos ter esse lugar de destaque no cenário internacional, a comunicação bilíngue, através da língua inglesa, é fundamental. Então, nós temos uma oportunidade e um desafio gigantesco pela frente. Ou seja, nesse sentido, o teu investimento ou o foco maior
do Grupo Multi será na área de idiomas, mais do que da área de informática? O investimento ele é equilibrado, tanto no setor de idiomas como no setor de profissionalizante. Acontece que o aluno de idiomas ele tem uma permanência mais longa no curso. Já profissionalizante é uma permanência de meses, ao passo que do idiomas é de anos. Tá. Eu não consigo acabar, porque falta o recado fundamental para o meu telespectador que quer ser o novo, quer ser o 3001 de algumas das unidades. Vai de quanto a quanto o investimento necessário para alguma coisa do Grupo Multi? Então essa é a grande novidade e também a grande oportunidade que nós temos para os nossos queridos telespectadores. Sendo que o Grupo Multi detém 10 marcas, nós temos até marcas premium, top, que você vai precisar investir 200, 300, 400, 500 mil reais para ter um negócio, como nós temos o que chamamos de micro franquia, que um pequeno empreendedor, um pequeno investidor, com apenas 5 mil reais. 5 mil reais. 5 mil? Peraí, esse eu preciso de detalhe. Qual é esse? É exatamente o conceito Smarts, que é um ensino de português, matemática e inglês voltado para o pequeno investidor. Aquele que tem ele como o próprio empreendedor, aquele que realiza o serviço, aquele que presta o serviço, aquele que atende o cliente, ele que faz toda a operação do negócio e dessa forma ele tem capacidade de pensar grande, mas começar pequeno. E de certa forma, amiga Fátima, com quantos alunos a Wizard começou? Com um na sua casa. Com apenas um aluno. Ou seja, dá para chegar em 3 mil muito Certamente. facilmente se tiver esses elementos. Portanto, não só conseguimos agora com esse programa ampliar, como provavelmente você vai continuar na lista dos livros mais vendidos por um bom tempo. Obrigada mais uma vez. Sucesso para mim, felicidades. Obrigada. Obrigada a você, telespectador, que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? O programa continua, a série sobre franquia e as oportunidades de negócios para você continua, porque esse sonho não vem só de um sonho, vem muito mais, como Carlos Martins citou tão claramente, de uma determinação, da persistência, mas para isso você precisa ter os elementos, e é isso que nós tentamos dar para você, os elementos da consolidação desse seu sonho. Economia e Negócios tem encontro marcado com você no r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.